Olá, fim de semana e eu vou ler para vocês e comentar nas entrelinhas o meu artigo que saiu em 38 jornais nesta semana. Semana que vem tem mais um grande jornal se juntando a nós, no sul de Santa Catarina, e de maior circulação, aliás, no estado. E o assunto é um assunto batráquio, porque eu vou começar relatando aí uma história que todo mundo conta, né, do sapo na panela. Pois é, o título então é Sapo na Panela. Não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike e se inscrever se ainda não estiver inscrito. O primeiro parágrafo que os leitores dos jornais leram é o seguinte: costuma-se contar que se pusermos um sapo na água fria da panela e a aquecermos lentamente, o sapo vai se adaptar sem perceber que a água vai ferver e ele vai morrer. Se o sapo fosse jogado na panela já com água quente, ele sentiria o calor e saltaria fora imediatamente. Eu fico pensando se não somos como o sapo na panela. Fomos nos acostumando com absurdos, foram nos enganando com a temperatura da água, fomos nos adaptando e ainda hoje não nos damos conta da panela em que nos meteram. Panela em cima de fogo. Trabalhamos quase 5 meses por ano para sustentar o Estado, supostamente em troca de bons serviços públicos. Não notamos que não temos segurança, a menos que viajemos para o exterior, quando nos surpreendemos sacando num caixa eletrônico na calçada de uma rua escura pela madrugada. Eu lembro ter feito isso lá em San Gimignano, né? Lá na Toscana, aquela cidade das torres, né? Depois do jantar, sei lá, era 1h, a gente estava numa ruazinha estreita, num beco, e tinha lá um caixa eletrônico. Puxa, eu vou tirar uns euros agora, porque amanhã vai ser uma correria, né? Tirei euros. E aí me dei conta que eu estava fazendo isso no Brasil, jamais conseguiria, e ainda balancei os euros assim no ar. Olha aqui, ó, estou tirando euro. Depois passamos numa rua um pouquinho mais larga, onde havia relojoarias, joalherias. Estava lá a vitrina de vidro. Ninguém baixou grade na frente, né? Na Itália, na Toscana. Só para a gente se dar conta, né? Para ver o contraste e reagir, claro. Não notamos que não temos asfalto, que a chuva não se acumula na pista até que alugamos um carro no exterior, né? Não se acumula, não, que a chuva se acumula na pista. A gente acha que isso é normal, passar por poça d'água. Não é normal. Isso acontece aqui, não é normal. Por aqui, de tanto ecoar a voz do doutor Ulisses, de Constituição Cidadã, acabamos pensando que ela foi feita para nós, o povo, quando foi feita para o Estado e para as elites que operam o Estado. Não nos damos conta de quanto fomos submetidos aos nossos representantes no Legislativo e não eles a nosso serviço. O mesmo notaríamos se recém tivéssemos chegado de uma vida inteira em outro país, como ficamos sujeitos aos intemporais princípios do direito adquirido ou do trânsito em julgado. Temos uma legislação trabalhista que dificulta e encarece o emprego e precisou de uma recessão causadora de mais de 12 milhões de desempregados para que nós, os sapos acomodados, descobríssemos que é melhor ser empreendedor, sem as amarras da carteira assinada. Donos do próprio nariz. Resta-nos, para nós, o 5º artigo da Constituição, né? Mas ele começa dizendo: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não é preciso sequer comentar com você a hipocrisia que se contém nessa determinação. Todos somos iguais, sem distinção de qualquer natureza? Não é preciso sequer confessar
né? Mas somos sapos já acostumados com essa temperatura. Aplicaram-nos o princípio de A Revolução dos Bichos, do George Orwell, e criaram a necessidade de nos jogarem uns contra os outros na disputa entre as igualdades para decidir quais são os mais iguais que os outros. Isso sob a Constituição, o caput do artigo 5º. Nos impuseram um pensamento único durante uns 20, 30 anos. Nos impuseram um pensamento único. E agora que nós, os sapos, reagimos à temperatura elevada, tentam nos convencer que não pode haver mais de uma ideia, que ter ideias contrárias é radicalismo e não democracia. Parece que há tempo o sapo consultou seu termômetro biológico e saltou da panela. Basta que examinemos a história, né, da União Soviética, né? Aí a gente salta da panela, né? 70 anos com pensamento único e não deu certo, né? E fazia satélites com nomes assim, República Popular, República Democrática. Para que precisa dizer que é democrática? Aliás, você já notou que país que tem democracia não fala em democracia. Não fala, não discute isso, porque é o feijão com arroz, é o ar que respiram. Bom, último parágrafo. É um pouco a lição no poema No Caminho com Mayakovsky, de Eduardo Alves da Costa, em que primeiro nos roubam uma flor e nada dizemos, depois depois pisam no nosso jardim e matam nosso cão e nada dizemos, até que um dia roubam-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Ao longo das décadas fomos nos acostumando com o crime, a bagunça urbana, a insegurança jurídica, as leis de encomenda, a corrupção que levou parte do nosso patrimônio, com o Estado que submete a nação, a burocracia escravizadora, a alegria alienada, o desrespeito a nós e a nossas famílias, a doutrinação estranha de nossos filhos, o culto da mentira com o ritual da política. Aí a última frase. Resta a esperança de que tenhamos percebido que tentaram nos enganar como ao sapo e os expulsemos de nosso jardim. De Brasília, Alexandre Garcia.